Então, veja só, o casal decide então ficar junto, mas cheio de rigidez. Eles tentam forçar uma identidade que não existe mais, né? Resultando em um relacionamento fóssil. Olha como é forte isso, né? Relacionamento fóssil, né? E então, como se dá diante desse quadro, né, de heterogeneização e de homogeneização forçada, a reconstituição no estado T, a reconstituição do equilíbrio? Então, essa seria a solução mais complexa dentro do sistema de Lupasco, mas não é impossível, né? O casal aceita a contradição, né? Olha só. Eles admitem que a unidade total é impossível e que a alteridade, ou seja, o fato de serem pessoas diferentes com desejos próprios, deve ser integrada. O relacionamento sobrevive não pela exclusão do conflito, mas pela manutenção do equilíbrio entre a união e a individualidade, né? Então, é a volta ao consenso, é a volta ao senso comum, é a volta ao, como é que chama, ao bom senso, né? A volta ao bom senso. E aí? É a volta à razão, né? A volta a Kant também. Por que não, né? Então, se algo se sobrepôs ao outro, então o que é que eu faço? Vou ter que potencializar o que está embaixo e despotencializar o que está em cima para que haja, então, novamente o equilíbrio, gente, né? Então, é possível por meio de pessoas racionais, pessoas que pensam, entendem o sistema de Lupasco, entendem a sua humanidade, entendem a filosofia, entendem Schopenhauer, entendem Kant. É difícil, velho. Aí, o que acontece quando o cara não sabe tudo isso? Ele pega uma arma e atira na própria cabeça, né? Possivelmente. Por quê? Porque não se conhece, não conhece seus sentimentos, não conhece o que é um valor. Puxa, por que dar valor a um valor como esse? Por que a fidelidade deve ser tão valorizada? Por que devo dar valor à fidelidade? Aí vem Nietzsche, velho, para a discussão, né? Por que devo supervalorizar ou idolatrar um conceito? Fidelidade é o quê? É apenas uma palavra. Vamos para Agostinho. Palavras só explicam palavras. Santo Agostinho diz isso. E nossas emoções, elas são determinadas por meras palavras. Você se emociona por meras palavras. O que te fere? As palavras me feriram. Foram só palavras. Deixa fora. Nietzsche me ensinou muito sobre isso. Deixa fora. Davi, você é feio. É você que acha, é sua opinião, né? Uma coisa interessante que eu ouvi de um colega, né, que quando ele ouviu sobre esse fato, estavam comentando lá na sala, né, do trabalho, e um colega disse, olha, se isso acontecesse comigo, eu soltava fogos, né? Ironizando, brincando, e realmente, velho, é o valor que você dá à coisa. Puxa, né? Se acontecer, entenda, aconteceu como qualquer fato pode acontecer na humanidade, né? Um fato que você gosta, o teu animal de estimação pode morrer, uma pessoa da família, isso é. Agora, claro que nós não sabemos o nosso limite quando recebemos o impacto, né, de algo assim sobre nossa vida, né? Mas entenda, se puxarmos aqui por Schopenhauer, eu nem trouxe Nietzsche, né? Eu devia ter trazido Nietzsche aqui para a discussão, seria muito interessante, né? Eu quero finalizar agora sobre a parte teológica, né? Já falamos muito sobre a parte filosófica. Todos bem-vindos aí que chegaram aqui, estão passando pelo Instagram, pelo YouTube. Não deixa de deixar o teu like, o teu coraçãozinho aí, nos ajudar nessa live, nesse estudo, e aí a gente vai propagar muito mais coisas interessantes sobre filosofia e teologia, tá certo? Vamos passar rapidamente, já falamos sobre Schopenhauer, fizemos esse recorte em Schopenhauer, em Kant e em Lupasco, né? Pinceladas em Nietzsche. Nietzsche é fantástico, velho. Nietzsche teve um caso de amor interessante. Ele propôs, ele tinha um trio de amigos, ele é apaixonado por uma amiga, e essa amiga dele se casou, né? Foi viver com o amigo dele. Ele chegou até a propor um triângulo amoroso aí, né? Isso mexeu muito com Nietzsche. Então Nietzsche dizia o seguinte: ele sofreu muito com doença e tudo, e foi o seu pensamento, né, forte de que o não ressentimento das coisas da vida, né, e a força de querer viver
né, o impulsionou muito na sua caminhada, né? Claro, terminou malucão e tal, por conta da doença, dos devaneios da vida que ele se propôs a ter, mas ele foi fantástico, cara. Ele disse, para que quebrarmos a cabeça com valores, com palavras, né? E com bobagens, vamos transvalorizar, transvalorar, né? Vamos superar isso. Né? O super-homem é aquele que está acima do bem e do mal, e o que é o sumo bem? O sumo bem está acima do bem e do mal. O bem e o mal que nós criamos. Né? Nós criamos muitas fantasias maléficas para a nossa vida, por meio do discurso, por meio de palavras, são apenas palavras. Né? É como se as leis fossem leis internas em nós que nos detonam a nossa humanidade, e nós começamos a viver por elas, passar a nossa vida aprisionados a meras regras, e meros discursos, que nem são filosóficos, nem são teológicos, nem são bíblicos, são apenas contos de fada que nos aprisionam, né? São apenas poesias do mal, né? Que nós tomamos como regras para a nossa vida e vivemos a vida a ver navios para a vida que realmente vale a pena, a contemplação da arte, a contemplação da música, né? De você se sentir nas nuvens por algo que você assiste na televisão, no cinema. Cara, tem tantos momentos para vivermos, né? Internamente nós só precisamos de nós mesmos, na verdade é essa. Né? Para Nietzsche é isso. Nietzsche se entendeu como o único suficiente em si mesmo, isso é ser o super-homem. Né? Apesar de tudo acontecer aqui fora, o mundo está caindo, né? 1000 caíram ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, diz a Bíblia, porque você tem a Deus, né? E Nietzsche vai dizer sim, Deus está em mim, porque eu entendo Deus como aquele que me deu uma razão que pode superar todas as coisas. Entende? Nesse sentido. Para Nietzsche, né? Então vamos dar uma rápida olhada aqui sobre a questão teológica, sobre o tema que estamos nos propondo aqui nessa live, nesta noite, tá certo? Que, por sinal, está bem grande, né? Então, uma análise teológica reformada, por sinal, né, sobre a infidelidade parte de um princípio fundamental. O matrimônio não é apenas um contrato social, né, como sugere, em tese, Kant, mas uma aliança, um covenante, né? Que reflete o relacionamento entre Cristo e a igreja. Né? Vamos lá, vamos olhar com um olhar bem também filosófico aqui, tá certo? Teológico, limpo, tá? Sem crendices, por gentileza, tá? Então, quando tiramos as crendices, enxugamos o evangelho, ele fica mais saboroso, né? Ele fica mais digerível, digestivo, né? E é isso que Deus quer que nós tenhamos um evangelho limpo, um evangelho livre de achismos, um evangelho livre de ritualismos, sei lá, de psicologismos, livre de teologismos também, né? Filosofismos também, etc. Então, na tradição reformada, a tradição é vista como uma quebra de um juramento sagrado diante de Deus, o que torna um pecado de natureza espiritual e não apenas moral ou emocional. Lembrando que pecado é o que já há em nós, tá certo? Um ato pecaminoso, ele é fruto do pecado que já existe em nós e que nós relacionamos isso com Schopenhauer e que relacionamos isso com todas as possibilidades de esperança da filosofia caem por terra diante da teologia do pecado original, que mina o homem em toda a sua vontade. Nós não temos força para fazer o que é bom e seguir a lei kantiana, tá certo, Kant? Então é isso, Kant. Biblicamente, nós não podemos seguir o imperativo categórico. Nós tentamos nos alinhar para sobrevivermos no mundo, a leis e as regras que são oriundas de uma determinação interna para o externo, mas nós não conseguimos fazer tudo certinho, tá certo? Então vamos lá. O conceito de aliança versus contrato. Diferente de um contrato que se baseia na troca de serviço, a aliança bíblica é incondicional em sua fidelidade, embora suas bênçãos dependam da obediência. Tá certo? Hebreus 13, 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Né? Isso é bem claro nas Escrituras.
A visão de Calvino. João Calvino interpretava o adultério como uma violação da fé, que destrói a unidade básica da sociedade e da igreja.